nós tivemos a escola bíblica dominical, e nós estamos estudando Apocalipse. Estudo, não é ministração de palavra, é estudando mesmo. Eu disse, né, não há pretensão em mim, e eu creio que nos outros, pretensão alguma de dizer que nós estamos assim tão aprofundados que nós vamos chegar aí por aí e vamos ali nas praças, nos coretos, e vamos discutir Apocalipse. Não, nós não vamos fazer isso. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo muito abençoado com aquilo que nós temos aprendido. Eu creio que há a porção de Deus para as nossas vidas nesse tempo. E eu achei muito interessante como termina o capítulo 14, né? Eu não vou pregar sobre isso, meu tema é outro. Nós sabemos aqui, estamos combinados, ou eu combinei com vocês, que nós estamos pregando o Salmo de romagem, ou de degraus, como vocês quiserem, que é a mesma coisa, que vai do 120 ao 134. E a palavra de Deus, ela vai terminando o capítulo, e ele fala assim, aqui, está terminando o capítulo, né? No versículo 12 de Apocalipse 14, aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Vou repetir, aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras seguirão. Então ele está falando de um final, né? Um final, a Aline falou aqui, né? É bem legal isso. Às vezes, você não morreu literalmente, foi para o caixão. Às vezes você morreu suas expectativas, morreu a sua alegria, morreu aquilo que você tinha, que queimava no seu coração, pelas vidas, pelas almas, por aqueles que você desejava alcançar para Jesus. Morreu no seu coração o desejo de evangelizar uma criança, um jovem, um drogado ou não drogado, uma prostituta ou uma não prostituta. Morreu no seu coração de evangelizar um adúltero, uma adúltera. Morreu, não tem mais, está morto. A Aline orou aqui, e é verdade, isso morre. E isso, meus irmãos, precisa ser em nosso coração, arder, todos os dias, todos os momentos da nossa vida, porque nós não existimos, o fim de todas as coisas não é nós não pregamos e não existimos enquanto igreja, enquanto sociedade, enquanto filhos de Deus, para nós mesmos. Nós existimos e somos pão, e somos pães, para alimentar os outros, para abençoar os outros, para que possamos servir de comida para os outros, comida espiritual. É para isso que você existe. Agora, a grande questão é que o pão, para ele ser pão, o trigo ele precisa ser um de cada vez. O pão, para ser pão, o trigo precisa ser... Não, vamos ensaiar melhor, né? Eu como... Ou vocês não entenderam, ou vocês também não estão falando nada mesmo. Vamos lá de novo. O trigo, para ser o pão, ele precisa ser... Não, está certo o que o Paulo está falando, é moído. Eu estou dizendo assim, vocês estão com medo de falar? Ou vocês não sabiam disso? Ou vocês não sabem disso? Não sabe que trigo não é, você não faz pão de trigo,
tem que triturar, cortar, depois vai lá, moe ele todo, né? Sova, para virar pão demora. Vamos lá de novo? Acho que agora vai melhorar, Paulo. Você puxa aí. Então, o trigo, para ser pão, ele precisa ser moído. Você vai ser moído, querendo você ou não. Se você é pão e quer ser pão, o Albieiro que tem uma ideia boa sobre isso. Pode ser que ele esteja aí no domingo de manhã. Se você quer ser pão, vai ser pão e vai alimentar outros, você vai ser moído. Não tenha dúvida. Não sei que momento da sua vida, mas você vai ser. Agora é interessante que Apocalipse ele diz, porque ele fala do futuro sempre, e ele fala assim, né? É interessante que a história, ela vai permanecer. E aí, meus irmãos, eu vejo, por exemplo, quando você fala de uma pessoa que já se foi, morreu literalmente, há 10 anos, por exemplo, poucas pessoas lembram dela. Os netos, os bisnetos, às vezes não sabem nem quem é mais. Não se fala mais na pessoa. Esquece. 10 anos, eu estou sendo assim longínquo. 10 anos, às vezes é menos. Não se fala mais. Agora só que é o seguinte, deixa eu te falar um negócio. Eu li o texto aqui de Apocalipse agora, nós estudamos hoje pela manhã. Todos podem esquecer. Nunca mais citar o seu nome e o meu nome. Mas aqui ele está. E ninguém apaga ele. Ninguém. Você pode não ser reconhecido aqui na cidade de Indaiatuba, na sociedade indaiatubana. Como não te reconhecem? Às vezes você acha que você é tão importante, né? Deixa eu te dar uma conversa. Você não é. Sabe quem é e deve ser importante em nossas vidas? É o Senhor Jesus. E nós devemos exaltar, bendizer e glorificar o nome dEle em todo o tempo da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós temos o tema aí, doutor? Então, meus amados, nós fomos chamados para coisas extraordinárias, coisas elevadas, mais elevadas do que nós imaginamos. Eu tomei uma frase do capítulo 123 mesmo, e tomei e coloquei como título. Do próprio texto eu coloquei o título, que está ali. E nós vamos ler. Então, meus amados, nós fomos chamados para essa obra tão bendita e tão poderosa e tão maravilhosa. E Deus nos chama e fala, toda hora é falado isso na Bíblia. Meus irmãos, que nós vivemos na hostilidade do mundo. Eu falo da palavra só hostilidade, mas eu falarei de outras coisas. Mas, o que nós fazemos? Está aqui no tema, que está no Salmo. Vamos ler todos juntos? Ao Senhor que habita no céu, eleva os meus olhos. De novo, ao Senhor que habita no céu, elevo meus olhos. Senhor amado, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu santo e bendito nome. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco hoje. Fala conosco, mais uma vez te pedimos. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Isso aqui não diz nada sobre nós, diz sobre o Senhor. E é isso que nós queremos aprender, é sobre o Senhor. Posso citar exemplos, dar testemunho,
mas nós devemos e queremos exaltar o teu nome. Diz respeito ao Senhor tudo que falarmos aqui. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém. Então o Salmo é o 123. Meus amados, quando só de você olhar a Jerusalém, eu lembro que quem me convenceu de ir a essa viagem, quando eu fui, é a impressão, não é idolatria, irmãos, nada. Eu gostaria que todos vocês, todos mesmos, todos, um dia fossem. Como os muçulmanos vão a Meca, eu entendo, quando eu voltei de lá, que todo cristão deveria ir a Jerusalém. Eu entendo. Deveria ser uma viagem pretendida por todos os cristãos no meu imaginário. Não é uma viagem barata, não é fácil. E à medida que você vai ficando mais velho, vai ficando muito difícil, porque lá você vai andar muito, porque como é que você vai visitar ruína de carro? Não tem como, nem andar carro em ruína pode. Então é muito abençoado estar lá. Mas eu estava aqui lendo o texto, olhando aqui e pensando comigo. A impressão que dá é que quando você chega, por exemplo, a Jerusalém, que você sai de uma parte baixa de Israel e vai para uma parte alta. É que é verdade, você está mais próximo de Deus, sem nenhuma... Então, deixa eu dizer, isso aqui não é idolatria, irmãos, é um sentimento do meu coração e de muitos outros. Então, eu tenho um vídeo de quando a gente estava chegando no ônibus e começou a chover em Jerusalém, que não chovia lá, acho que 11 meses, não caía uma gota de nada. E aí é assim, impressionante a alegria dos judeus, né? Em relação a isso que a gente estava com o judeu, o nosso guia e o piloto do ônibus, que era russo, mas acho que era convertido, Piradinho da Silva, mas era boa gente também, no piloto ali. E eram os dois só. Aí ele fez uma oração de gratidão a Deus, ali o judeu, o Mochico. E o Mochico, ele é hypado no Instagram. Então ele acompanha, e eu vejo grandes homens aqui brasileiro, né? Eu já vi ele com o Lucinho Barreto, já vi ele com o Luciano Subirá. Um amigo meu, eu ia falar, né? Um amigo meu que é de Tupé, vai falar Luciano Sabiá, é o Luciano Subirá. Ele vai com esse pessoal de igrejas grandes aqui do Brasil. Ele também foi o nosso guia lá, muito bom. Um Mochico, morou no Brasil, judeu brasileiro, fala português normalmente, estudou na Unicamp, não é de esquerda, é de direita e é uma bênção. E Deus seja louvado. Então, meus irmãos, e é essa sensação que eu tenho, e eu penso que é a sensação que eles tinham ali quando eles estavam subindo para Jerusalém, e eram ali 3 festas que eles participavam. Durante essas 3 festas, eles iam para Jerusalém. Na quinta-feira nós falamos sobre o 122, e a impressão é essa que passa ali no 122, é que eles, quando estavam arrumando as malas para ir viajar, então eu penso que era aquele negócio assim, né, da mala do cara. Eu vou falar da minha experiência, né, no tempo da minha mãe, eu arrumar minha mala com a expectativa de chegar lá e encontrar ela, de abraçar, enfim. Então eu penso que era essa a expectativa deles, era um presente para eles ir ali para Jerusalém, e tinha no coração deles essa expectativa. Então, meus amados, agora nós devemos olhar, e o texto fala, está ali dito, eu disse que o tema era esse, está ali a frase: a ti levanto os meus olhos, a ti que estás entronizado nos céus. Pode pôr o 2, Luiz, por favor. Como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos da serva estão atentos à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, até que Ele tenha misericórdia de nós. Deixa aqui só, talvez eu não volte nisso aqui, então só falar aqui. Irmãos, era comum
essa época, vocês já viram em filmes, bíblicos ou não, filmes antigos, que as mulheres mais poderosas ou mais abastadas, acho que até no Brasil nós tivemos isso, né? Elas têm as suas servas, que serviam só elas. Vocês já viram? Entrava no quarto, ajudava a colocar o vestido, tal, maquiagem, você está bonito, você está feio, encontra com o cara, não encontra, namora ele, não namora. Nos filmes é assim. É isso aí, ele fala assim: como está atento à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor. Então essa senhora seria essa mulher de relevância que tinha o cuidado dessa serva ali dela. É interessante isso aí. Assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor. Pode ser o próximo, por favor, doutor? Tem misericórdia de nós, Senhor. Aliás, que o termo poderia ser isso: tem misericórdia de nós. Já estamos fartos, durem, de tanto desprezo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Já estamos fartos de tanto desprezo. O 4. Estamos cansados de tanta zombaria, dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Duro, hein? Vamos pensar junto hoje, irmãos, o quanto essa palavra ela é atual para os nossos dias. O quanto ela é atual. Será se é, pastor? Eu entendo que seja. Muito atual. Mas muito atual. Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus, fala conosco. E como o texto diz, tenha misericórdia de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu já preguei aqui, em nossa peregrinação aqui na terra, nós estamos peregrinando para a eternidade. Amém? Eu não estou peregrinando para outro lugar, não sei para isso. Aliás, nós vivemos e trabalhamos todos os dias em todos os aspectos para isso. Você não pode tirar isso do foco da sua vida, que você precisa trabalhar arduamente. Trabalhar agora eu estou dizendo no sentido espiritual, para que você chegue à eternidade. Então nessa peregrinação, eu já disse aqui outras vezes, meus irmãos, o que nós devemos ter, e nós temos aí a música que fala, do Luiz de Carvalho, que nós temos a companhia do Senhor com as nossas vidas, no caminho. Nós devemos ter a certeza da companhia do Senhor. Porém, contudo, todavia, nós estamos expostos. O texto está falando ali. Nós estamos expostos às hostilidades do mundo, que nós vamos discorrer aqui nos versículos. O mundo, meus irmãos, é muito hostil. E eu falo sobre isso, porque há controvérsias, né? Porque muitos poderão dizer assim: pastor, mas nós nunca vivemos um período tão bom como nós estamos vivendo agora. Bom? Em que sentido? Qual o sentido de bom para você? Se nós estamos vendo, cada dia provando, cada dia as pessoas se distanciando mais do Senhor e se aproximando mais do pecado, ou, eu vou usar literalmente,
se aproximando da morte. Então, meus amados, o Salmo, ele foi cantado aqui, que é uma forma poética, por pessoas que enfrentaram a carranca do desprezo, que enfrentaram o escárnio, o ridículo, enfrentaram tudo isso. Eu poderia ir aqui. Agora, meus irmãos, nós, enquanto cristãos, por isso que eu estou dizendo que cada dia mais isso não é uma verdade, porque as pessoas estão ao contrário disso, porque todos querem facilidade. Nós fomos, a Bíblia está repleta disso, chamados para suportar situações de escárnio e desprezo. Ô pastor, me dá uma notícia boa aí, ué. Eu posso dar para você, só esperar um pouquinho aí que vai dar bom. Não durma não, fica firme aí que vai dar bom. Então, meus amados, nos nossos dias, no cristianismo dos nossos dias, não tem mais o direito de você se afirmar ou você afirmar na esfera pública. Muitos lugares são proibidos hoje de você, por exemplo, símbolos cristãos, foi tirado das escolas públicas, das repartições públicas. Eu não frequento muito esses lugares, digo a vocês, não vou. Anos que eu não vou na prefeitura de Campinas, anos, não sei nem, anos, décadas, talvez 2 décadas. Eu não vou, não é hábito meu. Também não preciso, vou fazer o que lá? Então, meus irmãos, e muitos são ridicularizados, e muitos são taxados, por ser cristão, de ser preconceituoso. Então você não pode falar o que você aprende aqui, por exemplo, porque você é preconceituoso. É o que dizem aí. Aí você não pode falar assim, ó, isso aí está errado. Vou dar o exemplo que é a pauta mais discutida, né, e mais conhecida por nós. Tem uns que nós nem sabemos. Aí você fala assim, o homem foi feito para a mulher, e a mulher para o homem. Yes, concordamos com isso aqui, não precisa levantar a mão, eu creio que todos concordam. Mas se você fala isso é preconceito, não pode. Mas a Bíblia diz que é. O homem fez macho e fêmea, criou os dois, macho e fêmea. Passou disso, meus irmãos, e um para o outro, o macho para a fêmea e a fêmea para o macho. Encerrou a conversa. Ah, mas aí tem. Pecado. E no Brasil eles vão normalizando isso. Aí é o ridículo. Ridículo que ele fala, você, tipo assim, nós somos expostos a isso. A ponto de uma mulher que não é mulher, né, ela defende as causas da mulher, mas ela não é mulher. E está lá nas vitrines da política brasileira, hypado. No meu estado tem um trem desse. Fanático. Você vai na igreja, você dá dízimo na igreja, para aquele pastor. Quantas vezes você vai na igreja? Fanático, isso é fanatismo. É o jeito que eles nos olham. Intolerantes.
brasileiro, por natureza, conhece muito pouco, né, de lei, por exemplo. Do que você tem direito, eu tenho direito. A gente conhece pouco mesmo. Mas eu, por exemplo, outro dia nós fomos visitar aqui, a moça daqui da igreja estava internada, lá no hospital aqui. Cheguei lá, dei a minha carteirinha de capelão. A moça falou assim, mas não vai entrar, que tem uma lei assim, esse assado, eu vou procurar o papel. Ele falou, moça, você não precisa procurar papel não, que nós vamos entrar. Pronto. Porque a lei, e não sendo arrogante com ela, irmãos, de jeito nenhum. A moça está trabalhando, aí ela é tão desorganizada que ela falou assim, pode entrar, eu não achei o papel aqui mesmo. Está tudo certo. Mas eu sei que a lei do município, como aqui, como em Campinas, a daqui é boa, ela nos dá essa liberdade de irmos, e é uma bênção. Então, meus amados, mas porque nós não sabemos, então ele fala, seu intolerante, eles vão falar para você, seu antiquado. Antiquado quer dizer que você é antigo. Então hoje eu estava olhando, né, existe um modelito, quando você olha os figurões gospel do Brasil, tem um modelito básico dos figurões, e é tudo igual. Aí se você não está naquele modelito, você está fora do negócio, você está fora. Eu faço questão de andar ao contrário, né? Se está assim, eu vou para cá, porque como eu não gosto disso, irmãos, andar, eu posso andar com o que eu quero, do jeito que eu quiser. Eu não sei seguir os modelos deles, em hipótese alguma, mas eles vão dizer assim, seu antiquado, seu antigo, seu mané, seu tradicional. Querido, volta ao texto de Apocalipse 14, volta lá você na sua casa depois, leia ele. Aí você fala assim, é bom eu ser antiquado, é bom eu ser antigo, mas é bom eu servir ao Senhor, ler a Bíblia, ser crente e ir para o céu. E depois que eu for, ainda vai ter um livro lá escrito em memória, e louvado seja Deus, eu estou dentro desse negócio, e é bênção demais para a minha vida. É melhor isso. Vão taxar você, vão isso, vão aquilo, vão mesmo. A vida inteira fizeram isso. Eles vão tentar te convencer que você está errado. Penso eu que é assim, porque eu também, abrindo confessionário, há muito tempo, já tem um tempo, que eu também não escuto discussão nesse aspecto. Antes, no tempo do começo da minha conversão, tinha conversa assim. O cara perguntava, por que o Jeová é isso? O Jeová é aquilo? Por que eu vou falar congrega? Porque eu tenho amigo que congrega. E ele fala, pastor, Romero, tenha misericórdia, venha atender os congrega aqui no lugar que eu estou. Por que isso? Por que do testemunha, do sei o quê, dos adventistas? Hoje, parece que nós não escutamos mais isso. Eu não sei vocês, está todo mundo de boa. Os católicos não falam mais nada, não perguntam mais nada, está tudo certo. Eles estão achando que estão tudo crente. E aí, meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela é muito atual. Muito atual para as nossas vidas e para nós. Então o salmista, ele vai dizer, o peregrino, a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Para onde os olhos dos peregrinos se moviam? Os peregrinos, eles olhavam para o alto, eles olhavam para Deus. Começa mais ou menos parecido com o Salmo 121, que falamos domingo passado. Eles acreditavam que Deus estava ao lado dos homens, mas acima de tudo. É esse o entendimento deles. Ele está ao lado do homem, mas acima de tudo. Disse quinta-feira aqui. Também é outro assunto que lá no começo da minha conversão falava muito.
Aí vai caindo, não sei. Acho que os assuntos são renovando, que é sobre livre-arbítrio. Não vamos entrar na discussão, mas vamos lá no livre-arbítrio, só uma pitadinha aqui na conversa. O arbítrio, você pode decidir sim, na sua vida, você, antes da conversão, se você decidir, eu decido não servir a Deus, eu decido não servir a Jesus, eu decido fazer da minha vida o que eu quero. Você já deve ter ouvido isso também. Eu vou para onde eu quiser e deixa eu ir. E eu estou com vontade de ir e estou facinho para ir e vou mesmo. E vão falar isso. E não adianta você falar também não, porque não é meu tempo e eu vou. E ponto final. Agora, esse é o então você está livre para isso. Agora, a partir do momento, disse aqui quinta-feira, a partir do momento que você decidiu servir a Jesus, servir ao Senhor, o seu arbítrio caiu. Você não é mais árbitro sobre a sua vida. Acabou. Sabe o que você tem que fazer agora? Eu e você? Obedecer a palavra de Deus. Agora você, eu vou usar essa expressão, é escravo da vontade de Deus. E obedecê-lo é o seu dever, obedecer é o meu dever, olhar para ele é o teu dever, olhar para o Todo-Poderoso é o nosso dever. E ponto final. O que a palavra diz sobre? É isso que a palavra diz? Então eu vou obedecer a palavra de Deus. Amém, igreja? Então, meus amados, nós precisamos aprender com o Senhor. E eles nos falam, nos ensina aqui. Nós precisamos ter paciência. Nós precisamos olhar para o Senhor e não desistir daquilo que Ele tem prometido a nós. Nós desistimos fácil, irmãos. Desistimos fácil. Paramos fácil. Então, meus amados, você precisa aprender a não desistir. Mas quando seus olhos movem-se para o Deus que está além dos montes, o Isaías fala para nós, enquanto você está enfrentando situações adversas, situações constrangedoras para a sua vida, desesperadoras, Deus está assentado no alto e sublime trono, e de lá Ele controla todas as coisas. Você desesperadaço, desesperadaça, assim, cabelo em pé, o Senhor fala assim, lá em Isaías 6, né? O Senhor está sentado no seu alto e sublime trono. Ele tem o controle da história e tem o controle da sua história. Então não seja um crente rastaquera. Não seja um crente que desiste na primeira oposição que nós teremos. Eu disse aqui. Eu desisto. Eu desisto. Tem hora que dá vontade, irmãos. Eu converso muito isso com a Rosana. Tem hora que dá vontade. Tem uns trem que é ruim demais. Mas falar, larga a mão. Desiste. Eu fico olhando o professor, né, da música. Eu acho que dá vontade de pegar a viola e mandar na cabeça dos alunos. Falar, você não quer nada, não. Tem que ter paciência. E pega e vai lá de novo, vai, peleja com esse lá aí, movimenta esse dedo, ou bate na bateria, mas não precisa judiar delas, só bate, mas não precisa
vai, vem de novo. Então, essa professora é mestre, né, para isso, é dom de Deus. E é uma bênção isso. Então, meus irmãos, nós devemos ter a certeza que Deus, Ele tem o governo do universo sobre o seu comando. Assim Ele fala no 2, né? Assim, como os olhos dos servos estão atentos à mão do Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus. Meus irmãos, os peregrinos, eles aprenderam a perseverar no Senhor. Ao eles cantarem ou recitarem o Salmo 123, eles estavam dizendo: somos servos do Senhor. Eu sou teu servo. É isso que eles estão dizendo para nós. O salmista está dizendo para nós. Nós não vamos olhar para vocês que nos oprimem. Eu lembro, eu tenho uma história interessante. Eu trabalhei numa empresa muito grande aqui em Campinas. Hoje ela acabou de quebrar, acho que o ano passado. E eu já saí dela em 2000, final de 99, nem era 2000 direito. E lá trabalhou um cara mega, assim, sabe? Esses caras executivos da empresa, diretor executivo de uma das áreas da empresa. E era um cara mega, assim, bacanão. Naquela época andava num carro Volvo, vindo da Suécia é bom, da Suécia. Vindo da Suécia é bom, uma mulher gerou o Volvo. Então, vindo da Suécia, que a Volvo é de lá, hoje a China comprou também. E aí, um cara me convidou para ir almoçar com ele, um dos meninos lá da equipe. Não da minha equipe, ele era da área de vendas. A minha era manutenção. Aí fui almoçar num restaurante bem conhecido pelos campineiros ali na Marechal Carmona. Aquela época bem melhor do que hoje, mas ainda é bom. Tivemos lá recentemente, que é macarronada italiana, que é coalhado de italiano. Bom todo lá. Quem quiser gastar 150 cruzeiros, almoça, toma um refrigerante e come bem lá. Quem gosta de massa, principalmente. E aí, fui lá, no almoço cheguei, ele chegou, o menino sentamos, eu fui junto com ele, ele me levou. Sentamos na mesa e tal, estamos ali, e esperando o cara. Ele falou: vai vir uma outra pessoa. Ele falou: quem vem? Ele falou o nome do cara. Aí chegou o cara executivo. E Deus permitiu que isso acontecesse. O cara que era meu amigo saiu da mesa e foi ao toalete. No que ele foi ao toalete, o bonitão chegou, o grandão. O grandão chegou e disse assim, tipo, desse jeito, literal, olhou, me viu na mesa e disse assim para mim: o que você está fazendo aqui? Tipo assim, aqui não é o seu lugar, cara. Você não se enxerga. Quem é você para você achar que você, tipo, né, na cabeça dele, eu sentar com esse cara aqui nessa mesa? No almoço, talvez para bater um papo com o cara, que ele era líder desse cara também. Não meu, do cara ele era. Aí, meus irmãos, eu poderia fazer duas coisas com isso: guardar no meu coração e ter essa marca no meu coração negativa para o resto da minha vida, e ter uma marca positiva no meu coração, que foi o que eu fiz. Eu tenho dessas coisas, né? Eu sei que Deus é que coloca bálsamo em meu coração. Eu sei que é Deus que faz isso, não sou eu. Mas, meus irmãos, eu decidi que aquela afronta, aquele escárnio exagerando em relação à minha vida, tipo assim, eu não tenho, meus irmãos, não tinha o entendimento que eu tenho hoje da palavra, já era crente. Mas tipo assim, cara, vai se enxergar você, cara. Eu poderia ter feito isso. Saído da mesa, inclusive, ter ido embora, ter feito uma desfeita. Mas não, eu permaneci, comi. Estive com eles, escutei coisas que nem era do meu contexto profissional, mas ouvi.
mas lá permaneci. Mas eu não baixei e me humilhei diante dele. Eu me humilho diante de Deus, mas diante dele não. Continuei de cabeça erguida, porque eu sabia de onde eu saí. Eu até hoje, eu falo sempre aqui de comida, né? Muito, até parece que eu gosto de comer. E gosto, né? Conto história de restaurante toda hora. Me perdoe para contar, mas é que eu tenho muitas experiências também nisso. Mas eu lembro da primeira vez que eu entrei num restaurante que eu não sabia, ainda criança, ou um jovem de 9 anos. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, literalmente. Entrei numa oficina boca de porco. Boca de porco é que você mexe de Fusca a Alfa Romeo, que para quem os mais velhos sabem do que eu estou dizendo. Mexe de um Fusca a um Mercedes-Benz, mexe de um Fusca a um Malvis, um CBT, boca de porco. Tudo que chega lá eles pegam. Se passasse um avião lá, eles falavam, vamos arrumar esse trem aí. E naquela época tinha que arrumar mesmo, hoje separou isso aí. Eu lembro que eu fui almoçar, uma pobreza, uma escassez. Não conhecia carne direito, não sabia picar um bife, não sabia pegar nos talheres. Aí eu fui aprendendo tudo. Lembro da primeira vez que chegamos naquele restaurante chique ali de Campinas, com a avó da Rosana, o pai dela, a avó Mariette, aquele restaurante que tinha os camarão lá, como é que era? Que fechou, não o Paulista, o outro, Rosário, perto da, lembra, né, Sandra? Fechou também, está fechado. O prefeito anterior fez questão de fechar. Aí os caras colocaram o prato e uns 6 talheres assim. Eu olhei aquilo, olhei para ela, olhei para o meu sogro, para a avó, chiqueza, mulher bacanérrima, alinhadaça. Aí, meus irmãos, eu sempre penso assim, né? Eu saí daquele boca de porco lá. O dia que eu fui cortar o bife, eu joguei quase o bife no chão. Eu ia morrer também nesse caio, aquele bife. Não sabia cortar. E Deus me põe nessa mesa com esse povo aqui. Mas eu, meus irmãos, não sou bobo também, tá? Sou autodidata, eu já falei para vocês em muitas coisas. Olhei para eles e falei, é a jogada, eu vou ver o que eles vão fazer questão de coisa aí. Porque tem talher aí para muita gente. E eu olhando aquilo, 6 talheres, falei, rapaz, difícil, hein? Aí fiquei só aqui olhando e tal, meu sogro, a avó dela, serviu. Aí, e a avó dela tinha tem as mulheres mais antigas que tinham isso. Ela trazia o guardanapo próprio dela, carregava aqui, você lembra bem? Colocava aqui, ó. Ela sacava o guardanapo dela, aquilo era impecável. E eu só de olho, falei, é aqui que... Aí olhei. Aí, meus irmãos, eu poderia lá, na época daquele Mota, olhando para o sobrenome dele, ter trazido aquela ferida no coração e dito assim, que vida terrível. Estou sendo largado para lá. Você pensa assim, velho. Estou sendo deixado, não me cumprimentaram hoje, não cuidaram de mim, não me assistiram. E poderia trazer essa ferida em mim, mas eu decidi ser curado e não trazer essa tralha comigo. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, confiando em Deus, o peregrino, ele transforma o achincalhe, os xingamentos do mundo em oração, em um cântico de louvor ao Senhor. Enquanto o soberbo, ele reclama, ele pede o status. O crente ora e clama pelas promessas de Deus. Nós, meus irmãos, como nação, somos injustiçados quase que diariamente. Olha para o país hoje. Por isso que eu estou dizendo, o que você fala que é bom? Vai abastecer o carro? Eu não lembro quanto era a gasolina um tempo atrás, mas hoje, em Campinas, é 6
1,20 parece, 1 litro de gasolina. Roubam e roubaram milhões, falam em bilhões de aposentados, irmãos, de aposentados, falam em bilhões, e não é só dos aposentados, que aqui tem deles, não é só deles. Tem uma classe no Brasil, que são esses desvalidos, que não podem andar, não conversam, não andam, eu não sei o nome. Desses foram tirados esses recursos. O quê? B de bola, BPC. Tirados desses. E aí, e muita gente celebra isso. Irmãos, como assim? Como assim? E acham normal. Acho normal um familiar receber 300 mil por mês do cara que é o chefe da gangue toda. 300 cruzeiros. Normal. Irmãos, não é normal. Isso, meus irmãos, é injustiça. Aí você vai nos hospitais, não tem lugar, vai fazer exame, não tem. Quem está com uma doença grave vai lá e fala assim, fica aí esperando agora. Muitos morrem e não são tratados. Muitas mulheres vão lá fazer o ultrassom, não tem lugar. Volta assim, a mulher está 9 meses, nasce o filho, não fez ultrassom. Você vai lá, meus irmãos. Outro dia um amigo falou para mim, Romero, eu provei no hospital da PUC o que você falou para nós outro dia, falou para mim lá. Não tem lugar, não dá para falar, muita gente jogada nos corredores dos hospitais Brasil afora, e os caras roubando literalmente a grana, gastando, meus irmãos, em uma diária de 1 quarto de hotel. O valor assim que muitos brasileiros não vão ganhar em 1 ano, eles pagam em uma diária. Aí, meus irmãos, o 3 e o 4 ele fala assim, ó. Eu leio aqui, Luiz. Ele fala assim, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de desprezo. Ou tem hora que cansa demais, você escutar isso. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos. No Brasil tem isso, né? Você sabe quem sou eu? Você sabe com quem você está falando? No Brasil tem muito disso. Eu acho que é só no Brasil, acho eu. Vocês têm por aí, mas aqui tem. Então eles olham para isso e ele fala assim, já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Ou tem gente que não contribui nada. E eu incluo a igreja nisso, irmãos. Contribua com alguma coisa no mundo. Eu não sei, com a sua inteligência, com a sua força. Faça alguma coisa, contribua. Ou você vai morrer sem fazer nada. Sem fazer nada. Não é possível. E a vida é um conto ligeiro, ela vai assim, ó. Aí você vai ficar depois, vai falar assim, eu vou contar a história de quem? Vou contar do
do Antônio Álvaro, que tem boa história. Eu gosto de biografia, muito de biografia. Eu acho que eu vou escrever uma autobiografia, nem que tenha uma página, mas eu acho que eu vou. Até porque eu gosto de biografia. Então, meus amados, agora, o que é que nós vamos fazer? Mas por quê? Porque tem alguma coisa para contar, ué. Agora, o que é que você vai fazer? Nada? Não, pastor, eu estou aqui. É aqui, meus irmãos, é assim, né? Desculpe a expressão de novo, rastaquera. Deixa eu te falar. Abre o olho. Abre bem aberto. E se fosse no Rio Grande do Sul, eles diriam para ti: fique faceiro. Abra bem e fique faceiro. Então, meus irmãos, essa é uma realidade para nós todos. Chega um momento de tanto lutar, cansamos, de tanto correr, paramos. Mas o que fazemos quando estamos em uma longa arena, numa corrida chamada vida? Desisto, joga a toalha, paro, largo o meu casamento, largo meus filhos, largo o meu ministério, largo a minha igreja, largo. Eu quero viver uma vida rastaquera mesmo. Eu falei aqui, né, brincando com os irmãos, tem um dia da nossa vida que nós temos que sair do Vale da Pindaíba, irmãos. Porque o Senhor nos chama para algo extraordinário. E você deve receber isso para a sua vida e dizer: Senhor, eu não sei como eu vou chegar no extraordinário, mas eu quero chegar no extraordinário. E sair do Vale da Pindaíba e chegar no extraordinário para a glória de Deus Pai. E chegar para adorar, e chegar para bendizer, e chegar para dizer: Senhor, obrigado. Então você desiste, você maldiz, você reclama, você se revolta. Sabe o que o salmista ensina? Clame ao Senhor, conte a sua necessidade ao Senhor, derrame com a sua dor diante dEle. Você precisa, e eu, parar de depender mais do homem e depender mais de Deus. Você deve priorizar a sua vida diante de Deus antes de priorizar a sua vida diante dos homens. Pastor, o senhor é contra o conselho de pessoas? Não, eu falo isso aqui sempre. Eu não sou. O que eu sou contra é você idolatrar pessoas. E tem pessoas que idolatram pessoas, literalmente. Isso é pecado, irmãos, inclusive, tá? Para ser assim bem claro, é pecado. Então você tem que levar diante de Deus antes de levar aos homens. De novo, sua vida de oração, a sua vida de devoção, a sua vida de discipulado, a sua vida de profundidade. Qual que é eu vou lembrar aqui. Você precisa recorrer ao Senhor, pois Ele é que atende o nosso clamor. Ele é o que atende o nosso clamor. Clame ao Senhor, tenha certeza, Ele ouvirá a sua história e compadecerá da sua vida. Ele tem compaixão de você. Compadecer é ter compaixão. Agora, não, pastor, isso é doido, moço. Eu já estou aqui há muito tempo. Então, mas nós somos chamados para insistir, persistir e não desistir em momento algum. O Senhor nos chama para seguir em frente e para sermos na presença dEle
uma voz que destoa de todas as outras na terra e que prossegue para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém, igreja? Há mais de 2000 anos, Jesus, o nosso Salvador, Ele fez a seguinte oração: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo, olha o que ele fala, dei-lhes a tua palavra, a palavra do Pai para o mundo, para os discípulos, e o mundo dei a sua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não o sou. Muita gente fala isso, meus irmãos. É isso que eu falo, né? Irmãos, olha o que Jesus, essa oração sacerdotal, o que ele está falando? O mundo te odeia. Ô pastor, essa palavra é dura demais. Mas não sou eu, brother. Está aqui, João 17,14. Ele está dizendo, Jesus. Mas por que te odeia? Odeia, não porque se você andar como o mundo, vai te odiar para quem ele gosta de você, rapaz. Quando vocês comem um pão de queijo junto, comem uma melancia, um negócio, e está tudo certo. Não. Nós, meus irmãos, estamos na contramão do mundo, na contramão do sistema, na contramão do pecado, de tudo. Você é a ovelha negra do negócio, se eu pudesse usar isso. Hoje é proibido falar isso também. Você é diferentão de tudo. E não há problema ser diferentão. Você precisa ser diferentão. Eles vão dizer assim, você não pega? Não. Você não. Você não põe a mão nisso? Não, porque não é meu. O que é meu? É isso. O que é seu? É isso. Então isso é meu. Ah, e lá, aquela mulher lá, fulana de tal. É mulher, cara, você é casado. Casada. Não tem dessas conversas. Agora, se você anda de acordo com o que o mundo está dizendo, ele está dizendo assim, não tem problema nenhum, mas ele está dizendo, o mundo te odeia. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Só que ele fala assim, eu rogo não os que tire eles do mundo, mas que os proteja do maligno. É a oração sacerdotal de Jesus. Então, meus irmãos, esse é o desejo de Jesus. Ele ora pelos discípulos, ele ora por aqueles que iriam crer através dos seus ensinamentos. Jesus sabia que nós estaríamos em um mundo hostil e que nós também estaríamos neste mundo, nesta caminhada, e ela não seria fácil. Você precisa lembrar, ninguém é campeão de todas as corridas, de todos os campeonatos. Ninguém chega à frente em todas as corridas. É o que é ensinado por aí. Você é cabeça, não cauda. Você nasceu para vencer. Você, não sei o quê. Mas não fala nada disso aqui. Falava com um amigo sobre isso sexta-feira à tarde. Creia, querido, Deus é poderoso para mudar a sua história, para mudar a nossa história. Todo objetivo, todo sofrimento tem um objetivo maior, ainda que você não enxergue ele. Por isso que eu falei dessa conversa que eu lá para trás, minha própria. Ainda que você não enxergue, há um propósito de Deus. Ele vai à nossa frente, Ele cuida da nossa caminhada
e Ele nos abençoa em nossa caminhada. Quero te convidar a ficar de pé, para parecer que vai acabar. Ainda que você não esteja enxergando, ainda que você não veja uma saída, o objetivo do seu sofrimento, o objetivo das suas tristezas, das suas frustrações, ainda que você não entenda, você e eu, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Todo-Poderoso, nós precisamos confiar naquele que reina e vive para todo sempre, que vai à nossa frente e que nos livra no caminho, que nos abençoa no caminho e que nos tira de um lugar horrível e nos traz para um objetivo melhor e maior. Tudo que você faz para Deus é maior, é melhor do que a sua vontade. Tudo, qualquer coisa. Uma cadeira que você mover para Deus, você está fazendo coisa extraordinária. A ponto da palavra de Deus falar que um copo de água dado a um servo dele, ele tem um valor elevado. Um copo de água. Ele é bênção. Então deixa eu te falar. O mundo é caótico mesmo. O mundo é terrível mesmo. E o salmista fala isso para nós. Você é ridicularizado, taxado às vezes de preconceituoso, fanático, intolerante, antiquado. Mas saiba que outros antes de você viveu tudo isso. E a história está aqui para ser dita para nós. Aí a pergunta é, que história vai ser a sua? Qual vai ser a história sua? Ah, eu desisti no primeiro round. Primeiro round, tchau, obrigado. Não quero mais, não luto mais, não prego mais, não ensino mais, não trabalho mais, não aconselho mais, não vou mais. Primeiro round. Querido, deixa eu te falar. Levanta a sua cabeça, firma os pés, sacode a poeira e vai. Vai e Cristo te abençoará e honrará a sua vida para a glória e louvor dele, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os olhos. O que está